Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor num livro que eu acredito é pouco lido das Escrituras. Olha só, talvez é um livro que você, apesar de gostar da Bíblia, da palavra de Deus, mas talvez você não goste muito deste livro. É o livro de Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 20. Levítico no capítulo 20. Já localizaram? O livro não é fácil não é difícil de achar não é, Camila? É fácil, né? Está logo no começo ali. Ele é difícil de ler. É aquele que você, quando está com tua leitura programada da Bíblia para o ano todo, quando você chega, você vem de Gênesis, Êxodo, aí quando chega em Levítico, tem que ter fôlego, porque é uma linguagem, são realidades que muitas vezes não compreendemos, que nos chocam muitas vezes. Mas vamos ver o que nos diz o capítulo 20 de Levítico. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio de seu povo, com todos os que, após ele, se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, será morto, e matarás o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vira dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte,
e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Também, se um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Vamos ler o verso 26, todos juntos. Volte seus olhos para o verso 26 e vamos ler o texto todos juntos. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, rogamos a Ti, dá-nos o entendimento da Tua palavra, Senhor. Faz com que possamos nos apegar a esta palavra com todas as nossas forças, a fim de que o nosso caráter seja moldado por ela, a fim de que todas as nossas decisões, escolhas, preferências na vida sejam fundamentadas na Tua palavra, nos Teus ensinos, nos Teus decretos santos, ó Deus. Fala conosco nesta hora, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, antes da leitura propriamente do texto, eu sei que é um texto longo, e eu fiz questão de ler todo o texto, porque até eu acredito que, quem sabe, já faz algum tempo que boa parte de nós não passamos por esse trecho das Escrituras. Eu sei que é um trecho espinhoso, difícil, muito severo muitas vezes a nós, porque apresenta para nós um Deus justo, um Deus que abomina o pecado, um Deus que não tolera a iniquidade, e um Deus que pune duramente aqueles que o desobedecem, aqueles que resolvem afrontá-lo, violar os seus mandamentos. A Bíblia nos fala desse Deus. Temos ouvido falar muito sobre um Deus que é amor, de um Deus que é graça, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que olha para nós e não leva em consideração os nossos pecados. E eu diria aos irmãos, isto é verdade, sem dúvida alguma, Deus é assim, Deus é assim. Se assim não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui, porque de uma forma ou de outra, todos nós pecamos muitas vezes conscientemente, sabendo o que estamos fazendo, sabendo que muitas vezes estamos violando os preceitos divinos, sabendo que estamos desagradando a Deus.
Pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é o quê? A morte. E se esse Deus, ele é justo, com certeza a morte, ela nos alcançaria fatalmente. Então a Bíblia nos apresenta esse Deus misericordioso, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos abraça apesar dos nossos pecados, e Ele faz isso não por conta de nós mesmos, mas para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós, tomando sobre si as nossas culpas, levando sobre si os nossos pecados, Ele o fez pecado por nós. Mas a Bíblia fala também desse Deus justo, desse Deus que de fato não suporta a iniquidade. E aqui nós nos deparamos exatamente com esse Deus. Observem que o livro de Levítico, estrategicamente, ele está situado entre outros dois livros da Bíblia. Ele está situado entre Êxodo e Números, não é? Então ele está ali exatamente entre os dois. Ele está entre a construção do tabernáculo e a orientação de Deus acerca de como o povo deveria cultuar ao Senhor, e entre o livro que fala da caminhada do povo de Deus à terra prometida. Duas realidades. Entre essas duas realidades, a construção do tabernáculo e a demonstração clara de como deveria ser o culto a Deus, e toda a caminhada até a chegada da terra prometida, o livro de Levítico, ele se estabelece exatamente aí. Porque Deus, a intenção aqui é exatamente mostrar o povo como o povo de Deus, sabendo quem Deus é e como ele deve ser adorado, como esse povo deve se conduzir durante toda a sua peregrinação até chegar em Jerusalém. O povo deveria estar consciente de que esse Deus era um Deus justo, de que esse Deus que os havia tirado lá da escravidão do Egito, que havia libertado o seu povo, que esse povo estava requerendo agora que esse povo pudesse reproduzir o seu caráter. E Deus, diz a Bíblia, é santo. A Bíblia diz que Deus, ele é essencialmente, por natureza, da essência de Deus, Deus, ele é santo, ele é perfeito. E Deus agora requer do seu povo santidade. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra Levítico, o nome Levítico, é uma forma latinizada, que significa acerca dos levitas. A palavra Levítico é uma forma latinizada, que significa acerca dos levitas. Os levitas são aquelas pessoas que fazem parte da tribo de Levi, que foi confiado a eles todo o cuidado com o culto divino. Então agora, no livro de Levítico, nós vamos encontrar a forma como Deus quer que o seu povo viva e como o seu povo adore a Ele. O tema geral, portanto, desse livro, por este capítulo que você viu, simplesmente por esse capítulo, facilmente nós concluímos que o tema geral é: vós sereis santos, porque eu sou santo. Vamos repetir isso? Vós sereis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Esse é o tema geral de todo o livro de Levítico. Agora, ele trata de três assuntos fundamentais. Todo o livro de Levítico vai tratar de três assuntos fundamentais. O primeiro deles, a presença divina no meio do seu povo. Esse é o primeiro assunto. O livro de Levítico mostra claramente um Deus que está presente. Não é um Deus distante, não é um Deus indiferente. Muito pelo contrário. É um Deus que, embora habitando em um alto e sublime trono, mas é um Deus que não só transcende, é transcendente, mas um Deus que também ele é imanente. Significa dizer o quê?
que é o Deus que está presente no meio do seu povo. É um Deus que não abandona o seu povo. É um Deus cujos olhos contemplam cada movimento daqueles a quem Ele ama. Então esse é o primeiro assunto. Vejam como é interessante. Se você tem desprezado o livro de Levítico, pense nisso. No livro de Levítico você vai encontrar exatamente isso. A manifestação da presença divina no meio do seu povo. Segundo assunto tratado neste livro tão precioso é a necessária conduta santa do povo de Deus. Se de um lado o livro fala que Deus está presente no meio do povo, de um outro lado o livro vai falar de como esse povo deve se conduzir. Esse povo que foi alcançado pela graça de Deus, esse povo não pode agora andar de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas esse povo deve se conduzir, tendo como padrão determinante da sua conduta o caráter divino. Isso está muito claro também aqui. E há um terceiro assunto, tratado também no livro de Levítico, é a expiação por meio de sacrifícios. Isto porque o povo de Deus não conseguia cumprir perfeitamente as exigências de santidade. O povo não conseguia, apesar das determinações divinas, o povo estava constantemente em rota de colisão com a santa vontade de Deus. Mas esse mesmo povo podia obter a expiação, isto é, o pagamento, o perdão dos seus pecados, mesmo que de forma temporária, por meio do sistema sacrificial que foi estabelecido. É aquilo que a gente não gosta de ler tantas vezes. Animais sendo sacrificados, animais sendo imolados. E não eram quaisquer animais, eram animais sem defeitos, animais perfeitos, escolhidos a dedo no meio do rebanho. Estes animais eram trazidos, apresentados aos sacerdotes, eram sacrificados e o sangue dele era aspergido. Uma parte sobre a tampa da arca, que chamava-se propiciatório, e a outra sobre ali as pessoas. Então, nesse livro nós vamos ver um Deus, mesmo um Deus entristecido, aborrecido, por conta do pecado do povo, ele determinando a forma como aquele povo poderia ter os seus pecados perdoados através do sacrifício. Aí você já começa a fazer uma relação com o sacrifício de Jesus. Uma sugestão que eu dou: leiam o livro de Levítico paralelamente ao livro de Hebreus. O autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, mas ele demonstra, alguns dizem que é o apóstolo Paulo, eu até penso talvez que seja, não temos a certeza, mas é alguém que conhecia perfeitamente todo o sistema sacrificial. E ele apresenta a Cristo como superior a todo sacrifício feito no passado. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. O texto que nós lemos aqui, eu sei, não obstante ser um texto denso, um texto de até difícil assimilação, por conta daquilo que nós muitas vezes pensamos acerca de Deus e a forma com que Ele está sendo apresentado de forma verdadeira aqui. Essa porção que nós lemos, ela vai mostrar para nós que a vida santa de um homem se manifesta no caráter dos seus relacionamentos. Eu vou repetir essa frase. Quiser anotar, pode anotar. É o tema praticamente desse sermão. A vida santa de um homem se manifesta no caráter dos seus relacionamentos. Volte seus olhos para o verso de número 7. Quando o texto bíblico nos diz: portanto, santificai-vos e sede santos. Olha, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor,
vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. No verso 26, você vai ouvir a mesma coisa. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A vida santa de um homem se manifesta no caráter dos seus relacionamentos. Eu tive que ler várias vezes essa passagem. E ela fala de tantos assuntos diversos, de que você pode correr o risco de se perder acerca da unidade temática dessa porção. Será que ele está falando sobre o quê? Não, está falando sobre muita coisa importante, mas poderíamos resumir tudo isso em uma expressão única. Será que ele quer dizer o que com tudo isso? E eu chego a esta conclusão, de que a mensagem aqui é exatamente essa. A vida santa de um homem, ela vai se manifestar de forma clara, patente, no caráter dos seus relacionamentos. Vamos estabelecer alguns conceitos importantes. O primeiro deles, quando a gente fala sobre santo, infelizmente, a imagem ou a ideia que vem à nossa mente, qual é? É de uma pessoa perfeita, é de uma pessoa sem nenhuma falha, é de uma pessoa até mesmo entristecida. Pensamos que um homem piedoso é aquele homem que não sorri, aquele homem cabisbaixo, reflexivo, com as mãos postadas. Essa é a imagem que vem desde a Idade Média para cá. A Igreja Romana muito contribuiu com isso. É só você ver as imagens que existem. Alguém já viu algum santo sorrindo? Você já viu algum santo com as mãos elevadas para os céus, sorrindo, feliz da vida? Geralmente são tristes, abatidos, reflexivos. E a imagem que nós temos de que a santidade, ela está diretamente ligada a essa postura entristecida. É como se alguém não encontrasse nenhum motivo para se alegrar na vida, que a vida fosse muito amarga, muito difícil, constrangedora. E que Deus fosse um desmancha-prazeres, alguém que não tem nenhuma alegria em nos ver, por exemplo, sorrindo, feliz da vida, correndo com o filho, com o neto, nas areias de uma praia. A ideia de santo aqui, a ideia de um homem que foi separado por Deus e para Deus. A ideia de um homem que, embora consciente das suas falhas, ele luta, ele busca agradar ao seu Deus, sabendo que ele não conseguirá por si mesmo. Ninguém consegue por si mesmo, mas ele confia nos méritos de Cristo. É alguém que diz: eu estou consciente de que não conseguirei agradar ao meu Deus plenamente, mas tem alguém que agradou plenamente ao Senhor, foi Jesus Cristo, seu Filho, quando morreu na cruz, viveu de tal maneira que o Pai se alegrou com ele, teve todo o seu prazer nele, e é por causa dele que eu sou aceito, não por conta dos meus méritos. Mas todo o texto, todos os versos aqui, os 27 versos, vão falar desse relacionamento. Um homem santo, ele vai manifestar exatamente a sua santidade através do caráter dos seus relacionamentos. E esses relacionamentos nós distribuímos aqui em 3 tipos de relacionamento. Um que nós chamamos de suprapessoal, o segundo que nós chamamos de intrapessoal, e um terceiro que nós vamos chamar de interpessoal. Então observe comigo, o caráter santo de um homem, ele se revela de forma clara através do seu relacionamento com Deus. O homem é santo por conta da sua proximidade com Deus, por conta da sua comunhão com Deus. Observe o verso
2:6. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Vejam que Deus, a partir daí, vai desenvolver toda uma linguagem mostrando que o que Deus está condenando aqui é qualquer tipo de relacionamento do homem que não seja com ele, mas que o homem eleja para si, estabeleça para si um ídolo qualquer, seja ele qual for. Calvino, o reformador, já disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E quando nós pensamos em ídolos, nós costumamos pensar numa imagem de barro, ou pensamos numa imagem numa tela, onde você se dirige a ela, você reza para ela, se ajoelha diante dela. Então, se pensarmos assim, vamos dizer: bem, eu estou longe de qualquer idolatria, eu não sou idólatra. Mas Calvino vai dizer que os nossos corações fabricam ídolos. A sua estética, aparência de vida pode ser o seu ídolo. Há pessoas que vivem absolutamente insatisfeitas com o que são e vivem inventando tratamento o tempo todo, porque não se aguentam ver diferente. A estética se transformou para ela, embora sendo algo importante, mas se transformou algo, um ídolo dentro do seu coração. Ela busca ansiosamente isso, desesperadamente isso, custe o que custar. Aqui o Senhor está condenando aquelas famílias que sacrificavam seus filhos, queimavam os seus próprios filhos a um Deus chamado Moloque. Vê se pode uma coisa dessa. Para agradar a esse Deus, para apaziguá-lo, para tentar de alguma forma evitar que ele se manifestasse contra eles, eles entregavam os seus filhos para serem queimados, desenvolvendo uma relação com um ídolo. E o Senhor está exatamente condenando isso aqui. O nosso relacionamento com Deus se manifesta através do culto que nós prestamos a Ele. Por que nós cultuamos a Deus? Porque através do culto que nós também nos relacionamos. O culto tem um caráter dialógico, isto é, nós falamos e Deus ouve. Os nossos louvores, as músicas que nós cantamos aqui, nós não cantamos para alegrar pessoas, para satisfazer o gosto de pessoas. Não. Nós cantamos para a honra e para a glória de Deus. Nós proclamamos verdades acerca de Deus. Nós declaramos a nossa gratidão a Deus, aquilo que nós pensamos acerca dele, com base no que as Escrituras nos ensinam. Então no culto nós cantamos, nós oramos, na certeza de que Ele nos ouve. Mas também no culto nós paramos, ficamos silentes para ouvir aquilo que Deus fala a nós. Há uma relação, uma estreita relação. Quando você, na intimidade da sua casa, pega a sua Bíblia e tem o seu momento devocional, quando você lê a palavra e em seguida você ora ao Senhor, você está num relacionamento com Deus. É você falando ao Senhor através da sua oração e Ele falando a você através da sua palavra. A santidade de um homem, portanto, vai se manifestar de forma clara através desse relacionamento com Deus. Uma pessoa que não cultua Deus, que não tem prazer de se juntar com seus irmãos, de atender a convocação do Senhor para prestar um culto a Deus, sabendo que o Senhor ali estará, é uma pessoa que está muito distante do Senhor. Um caráter santo se mostra, em primeiro lugar, por esta relação que ele tem com Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 1 e 2. Diz aí assim, ó: disse mais o Senhor a quem? Disse mais o Senhor a Moisés:
O início do verso 2 diz o quê? Também dirás aos filhos de Israel. Sabe qual a conclusão que eu chego aqui? E é muito fácil. De que um homem, e preste atenção nisso, um homem que não para, especialmente um líder, que não para ouvir aquilo que Deus tem a dizer, é alguém também que não tem nada para dizer ao seu povo. É alguém que não tem nada construtivo para falar, algo impactante para falar, algo transformador para falar. Isso vale não somente para os líderes eclesiásticos, pastores, presbíteros, diáconos que estão à frente do rebanho, mas para os homens enquanto pais, sacerdotes do seu lar. É preciso que você tenha uma estreita relação com Deus, que você ouça o que Deus tem para dizer para você, para que você tenha autoridade a se dirigir para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que convivem com você. Quem não para ouvir o que Deus tem a dizer, nunca terá nada para dizer àqueles que estão sob a sua liderança. Um dos grandes problemas na igreja hoje, e presta atenção, irmãos, está nos lares. Porque uma grande quantidade de homens hoje, que já não são líderes da sua casa, já não são cabeça da sua família, da sua esposa, já são homens que não se levantam para dizer: meu amor, vamos ler a palavra, vamos para o culto. Ah, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Não, faça isso não, deixa, quando chegar eu vou te ajudar, nós vamos fazer juntos. Quantas famílias não são as mulheres que estão fazendo isso, porque os homens não fazem? São as mulheres que estão animando os seus maridos. Ora, meu filho, te levanta, está na hora da escola, larga esse jogo aí, desliga essa televisão, vamos embora para o culto. Um homem que não para ouvir o que Deus tem a dizer, ele jamais terá alguma coisa a dizer àqueles que estão sob a sua liderança. A santidade de um homem vai se revelar, se manifestar no caráter do seu relacionamento com Deus. E esse é um caráter que nós chamamos de suprapessoal. Suprapessoal é um tipo de conexão humana que transcende ao indivíduo, é alguma coisa que está para além de nós. São pessoas que vivem e morrem por uma causa, por exemplo. Vivem e morrem por uma causa. E a nossa causa é a causa do Evangelho. Mas há um segundo relacionamento. A vida santa de um homem se manifesta não só no caráter do seu relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não pode adorar outro Deus, cultuar um outro Deus, mas somente ao Senhor Deus prestará esse culto. Mas também essa santidade na vida do homem se manifestará no seu relacionamento consigo mesmo. É o que nós chamamos de um relacionamento intrapessoal. Quer dizer, é você com você mesmo. Nos versos 7 e 8, você vai ver o Senhor requerendo uma santidade do seu povo, quando Ele diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. No verso 24 ele vai dizer: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Sabe o que é isso, irmãos? É que a nossa santidade, ela se manifestará nessa relação com nós mesmos. Aí você vai dizer: não entendi. O que é que esses textos têm a ver com isso? É que você tem que ter a exata consciência de quem você é. A exata consciência de quem você é. Há pessoas que elas não têm consciência da sua própria identidade. Quem eu sou?
Eu sou um ser no mundo apenas? Eu sou um ser passageiro? Alguém diz, não, eu sei o que eu sou. Alguém diz, não, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou pastor, eu sou enfermeiro, eu sou professor, eu sou pedreiro, eu sou motorista. Isso não define quem você é. Isso está dizendo a tua ocupação social. É o que você realiza como membro de uma sociedade. É isso. Tem algo muito mais sério que vai te definir, e é isso que nós precisamos saber. Um homem santo, ele se relaciona consigo mesmo, na razão direta da consciência de que ele tem, de quem ele é. Eu sou alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Eu sou servo do Deus vivo. Eu fui separado por Deus. Eu sou um ser separado por Deus. Não interessa qual é a minha atividade profissional. O importante é que eu fui separado por Deus. Eu tenho que ter essa relação comigo mesmo, ter consciência disso. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, muita coisa vai mudar na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Uma das crises também do povo de Deus é exatamente essa perda da noção de quem é. São pessoas que vivem no mundo de tal maneira que nem mesmo as pessoas lá fora sabem quem eles são. Sabe por que não sabem? Porque ele mesmo não sabe. Ele não tem consciência de quem ele é. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está falando da identidade. Pedro estava dizendo àquele povo: vocês são peregrinos nesta terra, vocês não pertencem a ela, vocês são passageiros. Lembrem disso. Agora vocês são uma geração eleita, é um povo de propriedade exclusiva de Deus. O tempo passa muito rápido, e você só se dá conta disso quando você, triste, participa de uma cerimônia de despedida de um amigo seu, de um parente seu, de um contemporâneo seu, que morreu, e muitas vezes de forma prematura. E apesar da idade, muitas vezes, você não gostaria que isso acontecesse. Esta semana nós tivemos isso, não é, Sâmia? Participar da cerimônia fúnebre da nossa irmã Ulda. Uma família muito querida, uma irmã querida. Quando a mensagem chegou, eu olhei no meu celular, eu me assustei, não sabia que ela estava doente. Na mesma hora, um gatilho dispara. Aí você lembra do tempo de mocidade, tempo juntos na igreja, visitando a família, conversando, caminhando juntos. Disse: meu Deus, ela foi. O tempo passa muito rapidamente, irmãos, e nós não podemos ficar vagando pelo mundo sem saber quem nós somos. Nós somos transformados, nós temos uma identidade cristã. Precisamos nos relacionar muito bem com nós mesmos. Primeiro com Deus. Eu sei quem Deus é, me relaciono com Ele. Isso me remete a uma outra coisa. Sabendo quem eu sou, eu vou desenvolver agora um relacionamento comigo mesmo. Sabendo quem eu sou um pecador transformado pela graça de Deus. Sou um homem que não estou jogado no mundo, mas eu tenho um endereço certo. E meu endereço certo não é uma sepultura, mas é na pátria celestial, vivendo como é o Senhor. É assim que o crente pensa. Então, a vida santa de um homem se manifesta no caráter do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento consigo mesmo, e finalmente no seu relacionamento com os seus semelhantes. Como ele vai se relacionar com os seus semelhantes e com o mundo? Este é um relacionamento que nós chamamos de interpessoal. Relacionamento interpessoal. Se você viu de 9 a 21, o Senhor falando acerca de várias proibições, envolvendo
relacionamentos sexuais, entre pessoas consanguíneas, entre pessoas do mesmo sexo, tudo condenado biblicamente, e nós não temos que ter medo de falar, porque está na palavra. Por mais que queiram ressignificar as Escrituras, dar uma nova visão às Escrituras, elas não podem fugir ao que as Escrituras estão dizendo, aquilo que o Senhor estava afirmando de forma categórica. É pecado, é errado, é condenável aos olhos do Senhor, e quem assim o faz, está debaixo da mão, da ira de Deus, é abominação. Então, quando você vive uma vida santa, você vai manifestar isso através dos seus múltiplos relacionamentos. No verso 23 ele diz assim: não andeis, olha só, não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Olha aí, ó, não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós. Preste atenção, especialmente os mais jovens, adolescentes, preste atenção no que eu vou dizer. Não faça algo simplesmente porque aquela expressão generalizadora, todo mundo faz. Qual o problema? A mãe chama a atenção do filho, e o filho vai dizer: mas qual o problema? Na minha classe todo mundo faz. Ah, você mandou um palavrão, meu filho? Que isso? Mas todo mundo faz. Ah, você apanha um irmão usando palavras torpes, aí ele vai dizer: ah, não, mas quando a gente está cabeça quente, às vezes sai. Não sai, não pode, que a boca fala do que está cheio o coração. É preciso parar para refletir. O mundo está assim, o mundo do esporte é assim. Quem que vai, por exemplo, para um determinado local, um bar, onde está sendo transmitido uma partida de futebol, onde você vai ouvir xingamentos, palavrões, e alguém vai dizer: mas é assim mesmo, todo mundo faz. Que todo mundo é esse? Você precisa saber que todo mundo é esse. Aí a mãe diz para o filho: mas você não é todo mundo. Pega aqui logo 2 chineladas para tu não esquecer. Que negócio é esse? Ah, porque todo mundo mente, eu vou mentir. Porque a nossa sociedade está perdida no que diz respeito a costumes e valores, eu vou me perder também. Porque é costume hoje viver de forma promíscua no mundo. Ah, eu também vou viver assim, porque afinal de contas meus colegas de trabalho fazem assim. Está errado. O nosso padrão comportamental é outro, é fundamentado na palavra, naquilo que Deus permite, que Deus quer. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há coisas que não é pecado em si por natureza, mas muitas vezes não nos convém. Você tem que ter a capacidade, o discernimento para entender o que convém e o que não convém, para não ferir a lei de Deus. Porque é exatamente através destas coisas que você vai revelar a santidade da tua vida. Um homem santo, ele sabe se relacionar com os seus semelhantes e com o mundo que ele vive da forma que agrada a Deus. O grande problema também é que nós fundamentamos as nossas atitudes tendo como base os nossos gostos. Eu faço porque eu gosto, eu não vejo problema. Aí você dá uma de João Bobão, né? De inocente. Eu não vejo problema. A questão não é se você não vê problema. A questão é saber se Deus não vê problema nisso. E aí, se a tua vontade é agradar a Deus, você vai ter que ter coragem de dizer: eu paro bem aqui, isso aqui não dá para mim. Não, eu não vou entrar por essa porta, porque isso desagrada a meu Deus. Tudo que eu quero é revelar o caráter santo de um Deus santo. Irmãos, finalizando, nós precisamos levar em consideração essas coisas. Abram os olhos, irmãos, percebam
O mundo está em convulsão. O Brasil está em convulsão, não é meramente política, não. É moral, ética. É muita coisa errada acontecendo na conduta de crianças pequenininhas, os pais dando risada quando elas se comportam de forma indevida. O mundo está virando de cabeça para baixo. A pergunta é: aonde estão os eleitos do Senhor? Aonde está o povo de Deus? Está tentando agradar? Está tentando de alguma forma se misturar no meio do povo? Para poder ser aceito? Você não deve ser aceito por isso. Não importa se vão te aceitar ou não. O importa é que você agrade ao Senhor. Esse texto é muito sério e chama a nossa atenção para uma necessidade. Nós precisamos ser santos, irmãos, porque o nosso Deus é santo. O Senhor não quer uma igreja híbrida, misturada, com gente que tem uma parte santa e uma parte impura na sua vida. Ele é santo enquanto ele canta, enquanto ele lê a Bíblia. Quando ele sai daqui e vai para a casa dele, ele muda. Quando ele vai para o trabalho dele, ele é outra pessoa. Não pode. Temos que manter de forma íntegra a nossa conduta, para que o mundo possa olhar para nós e dizer: aquele povo é meio louco, mas é um povo que sabe para onde está indo. É o povo de Deus. E quanto mais se aproximar o dia da vinda de Jesus, muito mais ficará necessário perceber no meio dessa geração homens e mulheres que buscam viver de forma agradável ao Senhor. Sede santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Que Ele nos abençoe. Amém.